A violência contra jornalistas aumentou 54,7% em 2019. O dado está no relatório de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, apresentado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, pela Federação Nacional dos Jornalistas. Segundo o estudo, foram registrados 208 casos de agressões contra profissionais do setor no ano passado, contra 135 registros em 2018. No seu primeiro ano à frente da presidência da República, Jair Bolsonaro foi responsável por 121 casos de ataques à imprensa, por meio de discursos oficiais, notas emitidas pelo Palácio do Planalto e pelas redes sociais. Foram 114 ofensas genéricas e 7 agressões diretas a profissionais ou veículos de comunicação. Mas qual que é a sua opinião? Não tenho opinião para te dar. Peraí, vocês... Tem uma colega de vocês que fez um livro, se leu o meu pensamento. Eu acho que eu não tenho que conversar com vocês, é só escrever o que você achar. Orçamento o senhor deve assinar quando, nessa semana? É no limite, o seu 15 dias úteis, né? No limite, né? Presidente, em relação ao livro, a jornalista... o livro fake news, o livro mentiroso, eu não vou responder sobre o livro. Outra pergunta aí. O senhor pediu Outra pergunta aí. o depoimento, presidente? As ofensivas do presidente Bolsonaro foram classificadas no documento como tentativas de descredibilização da mídia, categoria que foi criada esse ano pela FENAGE. Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas, primeiramente, acham muito importante fazer a denúncia pública dos casos de violência contra jornalistas e ataque à liberdade de imprensa, porque a denúncia pública é uma forma de chamar a atenção da sociedade para o problema e de também sensibilizar as autoridades brasileiras para que medidas sejam tomadas no âmbito do Estado brasileiro. Nós, como federação, estamos estudando ações jurídicas e políticas, principalmente para tentar sensibilizar ou tentar coibir as agressões verbais cometidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que são sistemáticas e que caracterizam, sim, uma ação permanente de descredibilização da imprensa. Sabemos que não é fácil, porque há restrições em relação a ações judiciais contra o presidente da República. Sabemos também que não é fácil porque o presidente já deu muitas demonstrações de que não preza as instituições democráticas e de que não se sensibiliza com mobilização popular. Mas é nosso papel e nós precisamos do apoio da categoria e da sociedade para conseguir frear esses ataques. O levantamento aponta também um aumento no número de violência extrema e assassinatos de jornalistas. Entre as vítimas estão os repórteres Robson Giorno e Romário da Silva. Os dois profissionais atuavam em veículos de comunicação localizados em Maricá, região metropolitana do Rio. Em 2018, não foi registrado nenhum caso de assassinato de jornalista, enquanto o relatório de 2018 não apresentou nenhuma ocorrência relacionada a atos de racismo. Em 2019, a FENAGE foi notificada de 2 casos. Em relação a cerceamento à liberdade de imprensa por meio de ações judiciais, foram registrados 5 casos no último ano. A ABI tem acompanhado com muita preocupação esse aumento alarmante do número de ataques a jornalistas. E o relatório, ele apenas confirma o que todos nós jornalistas já sabíamos, né? Que isso tem totalmente a ver, tem tudo a ver com essa postura do presidente da República de ele próprio atacar, destratar, ofender jornalistas, inclusive em entrevistas públicas, né? Como ele faz lá na porta do Palácio, com uma claque e agredindo, insultando jornalistas. Aquilo ali repercute no Brasil inteiro, inclusive junto aos apoiadores dele. Aquilo é um mau exemplo que ele dá. Mais ou menos o que acontece quando ele fala que ecologia não tem nada muito a ver, que tem que explorar a Amazônia. Acontecem, as queimadas aumentam na Amazônia. Quando ele fala que os territórios indígenas têm que dar lucro, que têm que ser explorados, os territórios indígenas são invadidos, lideranças são agredidas, né? É a mesma coisa. Então, o que a ABI
tem feito muitas notas repudiando isso, mas chega a um ponto que só as notas não são mais suficientes. Então, o que a ABI também está fazendo é uma articulação com outras entidades de jornalistas, como a própria FENAGE e outros sindicatos e tudo, para que haja uma ação conjunta, sabe, para se coibir isso. Por exemplo, se o presidente fala, não vou dar entrevista para você, para esse órgão de imprensa, então é o caso de todos os jornalistas presentes não aceitarem falar. A ABI está tentando esse apoio, inclusive, junto a algumas empresas, alguns veículos de comunicação, para que o jornalista tenha esse respaldo, porque às vezes para o profissional é difícil, ele fica numa situação isolada. Esse caso diz respeito também aos veículos de comunicação, porque eles também estão na mira. O Bolsonaro, o presidente, já ameaçou não renovar a concessão da Globo, naquele episódio lá de fazer a licitação dos jornais que são vistos lá pelo Palácio. Também ele já tirou a Folha de São Paulo, depois voltou atrás diante de muito protesto. Então, as empresas também têm a ver com isso e devem se mobilizar também. É uma luta dos jornalistas e também das empresas, deveria ser. Então, essa é a visão da ABI. O portal Eu Rio está na estatística da PENAGE. Em novembro de 2019, uma decisão do desembargador Edson Vasconcelos, do Tribunal de Justiça do Rio, decretou a retirada do ar de 4 reportagens da TV Web Eu Rio, que denunciavam possíveis erros médicos na Santa Casa da Misericórdia do Rio. O desembargador atendeu o pedido do médico Francesco Mazzaroni, administrador da equipe do Instituto Ivo Pitangui e do Centro de Cirurgia Plástica ICP Rio, entidade responsável pelos procedimentos cirúrgicos na Santa Casa. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, se manifestou, classificando o ato do TJ de inconstitucional e de censura. Antes da decisão do desembargador, a juíza Maria Cecília Pinto Gonçalves, da 50ª Vara Civil do Rio, havia rejeitado o pedido ajuizado pelos advogados de Francesco Mazzaroni, enquanto o processo contra o portal Eu Rio tramita no TJ, sem qualquer decisão, as reportagens continuam fora do ar. O sindicato tem recebido várias denúncias, não só a intimidação do profissional jornalista na sua atividade no dia a dia, como também a gente tem notícia de que muitas ações são feitas para barrar exatamente a informação chegar à população. Então, a gente avalia que isso é uma coisa, que é uma forma de intimidar e cercear a atividade do jornalista. E a gente defende que haja a liberdade de expressão plena nesse país.